E aí, pessoal, voltamos agora com mais um Momento Enem. Hoje, continuando a explorar aí, a andar pela prova do Enem 2019. Hoje nós vamos ouvir sobre tipos textuais. Vamos lá? E quem vai nos ajudar hoje é Cazuza. Como eu falei, nós vamos fazer hoje a resolução da questão 24, né? Que é essa música do Cazuza. Vamos ler? Vamos pedir piedade. Então, Cazuza vem aqui nos lembrar, né? Vamos pedir piedade, Senhor, piedade, para essa gente careta e covarde. Vamos pedir piedade, Senhor, piedade, lhes dê grandeza e um pouco de coragem, né? Cazuza, aqui, do CD, uma música, né? Do CD, O Poeta Não Morreu, certo? Fragmentinho da música, fica a dica, uma música linda, pessoal. Cazuza vive aí nos nossos corações, né? Quem é da minha geração conhece Cazuza maravilhosamente, certo? E vocês não podem perder de conhecer esse artista esplendoroso. Mas vamos aqui à questãozinha do Enem, né? Que ela traz uma canção, o gênero textual canção, certo? Só que, como eu falei para vocês, a gente tem que ler o enunciado, né? Vamos ler o enunciado e ver o que ela está pedindo aqui. Todo gênero apresenta elementos constitutivos que condicionam seu uso em sociedade. A letra de canção identifica-se com o gênero ladainha, essencialmente pela utilização da sequência textual. E aqui ele vai colocar algumas sequências textuais, né? Dispositiva, narrativa, injuntiva, descritiva e argumentativa. Então, vou trazer para vocês uma explicação, aquele meu mapa textual, né? Bem simples, mas que nos ajudam a identificar quais são as sequências textuais ou tipologia textual, certo? Que é aqui a mesma concepção de ideia. Vamos lá. Mas antes eu quero chamar atenção para esse gênero ladainha. Gênero é diferente de tipo ou de sequência, certo? Dentro de um gênero a gente tem várias sequências, várias tipologias e uma predomina. É isso que nós vamos ver dentro desse trecho aqui, quando ele diz: vamos pedir piedade, Senhor, piedade para essa gente careta e covarde. Vamos pedir piedade, Senhor, piedade, que lhes dê grandeza e um pouco de coragem. Muito atual, né, essa música? Mas vamos lá ver o mapa textual dos tipos textuais. Então, ó, voltamos aqui, né, com esse mapa mental aqui que eu costumo fazer para a gente se organizar, né? Mapa mental, pessoal, é uma dica muito boa para vocês estudarem, certo? Alguns chamam mapa textual, mapa mental, mapa conceitual, vocês vão ver por aí, né? E sempre que eu estou estudando ou preparando material para vocês, eu tenho por hábito produzir esses materiais, né? Eu tenho alguns aí, posso disponibilizar tranquilamente para vocês lá no nosso grupo, tá bom? Os tipos textuais, como eu falei, são diferentes de gêneros. Os tipos textuais estão mais relacionados à forma, certo? Ao que o texto nos apresenta, né?
a forma como ele se apresenta ao leitor. Já o gênero textual é como essa forma é colocada, né? É como essa forma é dentro de qual modelinho que ela é colocada para a sociedade, né? Qual é a função que ela vai cumprir. Então, por exemplo, dentro de um gênero carta, eu posso ter alguns tipos textuais, né? Eu posso ter um tipo textual descritivo, eu posso ter um tipo textual narrativo, posso ter um tipo textual argumentativo, porém, dentro das minhas linhas, qual é aquele que sobressalta, qual é aquele que predomina? É isso que a gente tem que identificar. E a questão do Enem pede que você identifique isso. O gênero, letra de canção, que se assemelha muito ao gênero ladainha, ele está predominante ali. Qual tipo textual? Então, nós temos esses tipos textuais: o narrativo, o descritivo, o injuntivo, o expositivo e o argumentativo, tá? Alguns, né, todos eles seguem algumas características bem próprias, mas como é que eu vou pensar em texto, em tipo textual, sem definir o que é texto? Para isso, nós vamos pensar aqui, ó. Texto é toda unidade linguística e semântica de comunicação, tá bom? Então, você pode pensar em textos verbais, textos não verbais, né? Quando você pensa aí o que é texto, o que que lhe vem à mente, né? A gente vê aquele parágrafo, a gente vê aquela foto, aquele anúncio, né? Aquela revista, tudo tá dentro do texto, é composto de texto, tá bom? Então, texto é toda unidade linguística e semântica, né? Que tem um conteúdo, tem a forma, que tem a linguagem, que traz um significado para quê? Com o objetivo de comunicar, tá? Então, linguística é quando a gente pensa na forma que ele traz, né? Na linguagem que ele utiliza. Semântica que com relação a significado, ao conteúdo que ele carrega. E né, é isso que traz a coesão e a coerência do texto, é isso que traz um texto coeso e coerente, é um texto que está linguisticamente e semanticamente bem construído, né? Inclusive é a competência 4 lá da redação do Enem, né? É tudo isso que eles buscam. O objetivo principal de um texto é comunicar, tá certo? Então vamos ver lá os tipos textuais. O tipo textual narrativo, todo mundo conhece, né? É aquele que tem o objetivo de contar, de narrar fatos que aconteceram ou que foram criados pela cabeça do narrador, do autor, né? Predomina ali verbos de ação, marcadores temporais, advérbios de tempo, ontem, hoje, depois, né? Antes, certo? Presença de conflitos na história, né? Tem lá o clímax da história, os personagens e o enredo, certo? Tudo isso está caracterizado dentro do tipo narrativo. Então, você vai encontrar conto, crônica, romances, relatos, né? Biografias, autobiografias, certo? Que falem, que contem a história a partir desses elementos. Também temos o gênero, o tipo textual descritivo, que é aquele gênero que descreve ações, seres, paisagens, conceitos, né? Por exemplo, um diário que conta detalhadamente o que aconteceu naquele dia, o que referencia determinada pessoa. Note que eu usei o verbo conta, né? Porque num diário você também tem o tipo textual, a sequência textual narrativa, certo? Porém, o que pode predominar naquele tipo de texto que você está fazendo é a caracterização de uma pessoa, de um acontecimento, de um evento. Isso é que torna o texto mais descritivo do que narrativo,
tá bom? Vestibulares como o Enem, o UFC costumam pedir também isso. Enem não, desculpem. Vestibulares como o S, né? E como o UFC, vestibulares mais tradicionais, trazem esses outros tipos textuais aí para você escrever, e não só o argumentativo, dissertativo, que é a própria do Enem, né? Então, aqui se predominam verbos de estado, ser, estar, parecer, formas nominais do verbo, né? Então, verbos ali muito no presente, certo? Porque ele está acontecendo, né? Fazendo, certo? Ou então pode ser que algumas formas também no passado, mas sempre com a intenção de caracterizar e não só de contar, tá bom? O injuntivo é aquele que instrui o interlocutor. Ele dá uma ordem, uma instrução, uma convocação, né? Está muito presente ali no anúncio publicitário, por exemplo, em regras, em manuais, certo? O expositivo é um texto que expõe. Ele está lá, coloca as informações, mas ele não dá nenhuma opinião. Então, por exemplo, pode ser que uma reportagem seja expositiva. Você perceba como a reportagem também é narrativa, né? Mas é o que vai predominar naquele texto, da forma como ele foi escrita, é que vai determinar se ele é narrativo ou ele é expositivo, tá bom? A gente predomina aqui linguagem objetiva, verbos no presente, tá expondo, né? Quando você visita um museu, por exemplo, a exposição, a fala do monitor do museu é expositiva, que está expondo, né? Está analisando ali, mostrando para você o que é. Quando você produz um relatório, né? Quando você produz uma resenha que não seja crítica, que não tenha sua opinião, apenas aponta o que mostra o texto, né? O que apresenta o livro, um seminário, quando vocês colocam, vão apresentar um seminário na escola, né? É um gênero, é um tipo textual expositivo, tá bom? O cardápio também, que expõe as informações, né? Um cardápio também pode ser descritivo, tá lá descrevendo cada prato. Mas aí, qual é a intenção do cardápio principal? Daquele cardápio que você está olhando. Não tem uma forma física, fi, fixa, tá? Não tem uma forma fixa. Ela é de acordo com o que você vai escrever, tá? Então, é importante observar o texto que está sendo apresentado. E, por último, nós temos o tipo textual argumentativo, que vocês tão bem conhecem, né? Que a gente fala tanto aí, principalmente nas aulas de terceiro ano, que é aquele formato do Enem, né? Além do formato do Enem, nós temos outros gêneros, por exemplo, como o artigo de opinião. Então, note como o gênero está dentro do tipo, né? Então, o gênero é aquela forma que se apresenta para o leitor, com uma determinada função. E o tipo é aquele esqueleto que sustenta o gênero, tá bom? Então, o argumentativo, ele tem o objetivo de discorrer, de argumentar, de discutir um assunto, de opinar. Então, você vai fazer um vestibular e ele pede para fazer um texto expositivo, você vai mostrar a opinião das pessoas, mas você não vai se posicionar, tá bom? Não tem como se posicionar, dizer qual é a opinião verdadeira e qual é o caminho a seguir. Não, isso a gente faz no argumentativo, certo? Que é quando você tem a intenção de mudar a opinião do outro, né? De persuadir o leitor, de convencer o leitor, tá bom? Segue uma organização lógica, né? Tem introdução, conclusão, tem aquela organização que a gente já conhece. Estabelece aí uma relação de causa e efeito a partir da opinião que você está colocando, né? A gente também apresenta verbos no presente, porque você não está contando histórias, então não tem verbos do passado aqui, né? E alguns gêneros, alguns exemplos,
né? O artigo de opinião, o editorial, o debate, a redação do Enem, tão conhecida, uma resenha crítica, olha a diferença, né? Na resenha, você expõe os dados do livro. Na resenha crítica, além de expor os dados do livro, você opina sobre ele. Qual é a sua opinião a respeito do livro? Né? Vocês estudam isso ali no segundo ano, mais ou menos, essa diferença de resenha e de resenha crítica, certo? Cartas argumentativas. Você vai fazer uma carta que é essencialmente um gênero narrativo, mas se a carta for uma carta aberta, uma carta de reclamação, né, em nome de várias pessoas, uma carta argumentativa, ela vai ter a sua essência argumentativa. Então, o que vai predominar naquele gênero textual é a tipologia, é a sequência argumentativa e não a narrativa. Né? Então, a gente fica atenta aí a esses tipos textuais que nos ajudam, né, a identificar qual é a sequência textual daquele texto, tá? Vamos voltar à nossa questãozinha do Enem, questão 24 do Enem 2019. Vamos lá? Olha só a nossa questão, né? O texto, Luz da Piedade, do grande Cazuza. Vamos pedir piedade, Senhor, piedade para essa gente careta e covarde. Vamos pedir piedade, Senhor, piedade, lhes dê grandeza e um pouco de coragem. Né? O gênero, né, apresenta elementos constitutivos que condicionam seu uso em sociedade. Como eu falei, nós temos os tipos textuais, que é aquele esqueleto, e aí o gênero vem e veste o esqueleto, né? Veste a roupa. Então, ele tem as suas características, e são as suas características que condicionam, que dizem qual é o uso, qual é a função dele em sociedade. A letra de canção é um gênero próximo ao ladainha, né? Quem nunca rezou uma ladainha? E aí, que é aquele que exorta, né? O Senhor, que é aquele que traz tantos santos e tal. Essa canção aqui, ela se aproxima àquela ladainha que a gente reza na igreja, né? Quem é católico sabe. E, mesmo não sendo católico, você já viu aí as pessoas rezando ladainha, né? Que é aquele em que a gente pede e chama as pessoas, né? Para fazer algo, para se juntar numa oração, certo? Esse é o gênero ladainha. E essa canção se aproxima disso, né? Então ele diz: essa canção, ela se aproxima, se identifica com a ladainha essencialmente pela utilização de qual sequência textual? De uma sequência textual expositiva, por discorrer sobre um dado tema, né? Vejam bem, eu disse a vocês que a expositiva apresenta um tema, né? Quando a gente discorre sobre um tema, a gente está lá expondo tudo que é relativo àquele tema. Eu não estou colocando a minha opinião ainda, certo? Se eu coloco minha opinião, é uma sequência argumentativa e não expositiva. A expositiva discorre, apresenta o tema, tá? Foi isso que ele fez, né? Tá próximo da ladainha porque ele discorre sobre um tema? Não, né? A narrativa apresenta uma cadeia de ações, tem aqui apresentado uma cadeia de ações? Não, né? Não vemos isso. É uma sequência textual injuntiva por chamar o interlocutor à participação? Nós percebemos aqui um chamamento, não percebemos? Vamos pedir piedade, né? Vamos pedir piedade. Isso está chamando, porque aqui não só o Cazuza, né? Não só o cantor, o eu lírico aqui da música, mas que o ouvinte, né? Que o apreciador, que quem está ouvindo aqui, o interlocutor, ele também venha, se junte,
né? É o nós aqui. Vamos, eu e você, vamos pedir piedade para essa gente careta e covarde. Tá muito parecido, não tá? Então, como eu disse, o injuntivo, o tipo textual injuntivo, a sequência textual injuntiva, ele faz um chamamento, uma convocação. Então, tá muito parecido, né? É uma sequência textual descritiva, porque enumera características de um personagem. Ele até cita algumas características, né? Careta e covarde. Essa gente careta e covarde. Mas não é essa a intenção. Ele não está aqui querendo que você simplesmente descreva o personagem. Não é essa a intenção. Né? Ele está fazendo um chamamento. Vamos pedir piedade. E para finalizar, a argumentativa, por incitar o leitor a uma tomada de atitude, né? Ele coloca aqui a sua opinião, coloca a sua opinião aqui, coloca, né? Quando ele diz que a gente é careta e covarde. Mas a intenção do texto é incitar o leitor para tomar uma decisão ou é chamar o leitor à participação, o interlocutor à participação, né? A gente até vê uma incitação aqui, mas não é para uma tomada de atitude, né? A mais correta aqui é a C, porque tem esse chamamento à participação, bem claro aqui, ó, em 2 versos. Vamos pedir piedade. Tá bom? Então, fiquem atentos a esses elementos, fiquem atentos a essas questões que fazem a gente pensar um pouco. A B e a D a gente já descarta, né? Você pode ficar um pouquinho em dúvida na E, mas não há aqui uma incitação à tomada de uma atitude, né? Não é uma tomada de atitude, sim um chamamento ao pedido de piedade, né? Vamos todos aqui não tomar atitude de pedir piedade, mas sim vamos todos pedir piedade, né? Pedir piedade para essa gente carente, covarde, que o Senhor lhes dê grandeza, né? Lhes dê um pouco de coragem para mudar a situação. Mas quem vai tomar atitude aqui é a gente covarde e não nós que estamos pedindo piedade, certo? Então, é questão C, né, injuntiva, porque chama o interlocutor, todos nós, a participação dessa oração, ok? Então, fiquem com Deus, fiquem em casa e até a próxima. Beijos!